Então, voltamos para nosso exercício de número 56 do nosso capítulo 14 e pergunta assim, ó: calcule se existir. Então, vamos começar já pela nossa letra A. Ele pede então para calcular a cotangente de 3π sobre. E é o que chama atenção, que a cotangente é o inverso da tangente, então seria a mesma coisa que a gente calcular a nossa tangente invertida. E você sabe, vou botar aqui numa observação, que a nossa tangente é seno sobre cosseno. Então, a nossa cotangente, como ela é invertida, ela vai ficar cosseno sobre seno. Então, já feito esse comentário, isso significa então dizer que a nossa cotangente é a mesma coisa que o cosseno de 3π sobre 2 dividido pelo nosso seno de 3π sobre 2. E aí, o nosso cosseno de 3π sobre 2, você bem sabe, né, que é o nosso 270 graus. Só você lembrar aqui do nosso círculo trigonométrico, zero. Aqui 90 ou π sobre 2. Aqui o nosso π ou 180 graus. E aqui o nosso 270 graus ou 3π sobre 2. E eu te chamo também a atenção para uma coisa, caso você fique em dúvida, de como são esses números, você pode pensar da seguinte maneira: aqui é zero sobre 2π, você sabe que zero sobre 2 é o próprio zero, aqui é um sobre 2π, repare, aqui é 2 sobre 2π, repare que 2 sobre 2 é 1, e aqui é 3 sobre 2π. Por que eu te falei isso? Porque se você voltar aqui, vai voltar a ser 4 sobre 2π ou 2π, se você preferir simplificando. E aqui 5 sobre 2, aqui 6 sobre 2, vai ser 3, né? Aqui 7 sobre 2, e assim vai todo o nosso ciclo trigonométrico. Facilita bastante quando você tem arcos muito grandes e você quer saber em qual quadrante ele está, tá bom? Só um comentáriozinho aqui. Então, a gente continua. A gente sabe, então, que quando o nosso cosseno de 270 graus ele volta a ser zero, e o nosso seno de 3π sobre 2 é quando ele atinge o valor mínimo, que é menos 1. Se você lembra bem, né? Estamos aqui nos nossos 270 graus. Lembrando que o nosso cosseno ele só anda nessa linha, ele vai e volta nessa linha. Então, quando ele está 270, ele fica na origem valendo zero. E o nosso seno ele fica subindo e descendo na nossa vertical. Então, quando ele está aí 270, é o valor mínimo. Então, ele está menos 1, porque ele aqui, ó, isso aqui está a origem, né? Ele desceu, ele fica abaixo, tá bom? E zero dividido por menos 1 é zero. Então, a nossa cotangente de 3π sobre 2 vale zero. Bem, então vamos para a nossa letra B, que fala da nossa cotangente de 2π sobre 3. E você bem sabe, então, que eu posso calcular como o cosseno de 2π sobre 3 dividido pelo nosso seno de 2π sobre 3. E você sabe que 2π sobre 3, o π nosso equivale a 180 graus. Então, se eu pegar 180 dividir por 3, eu encontro 60, e 60 vezes 2, eu encontro, então, 120 graus. Então, ou seja, é a mesma coisa que eu estar calculando o meu cosseno de 120, dividido, então, pelo meu seno também de 120 graus. Lembrando também, dentro do nosso círculo trigonométrico, né, o nosso 120 graus ele ficaria aqui, né, depois do nosso 90, e ele faz, então, é um arco semelhante com o nosso de 60 graus. Contudo, todavia, o 120 ele está no segundo quadrante, e no segundo quadrante o nosso cosseno é negativo. Então, portanto, é a mesma coisa que eu calcular, então, o menos cosseno de 60 graus. Já o seno, ele continua sendo positivo, então eu também posso substituir sem prejuízo pelo valor também do nosso seno de 60 graus. Lembra agora da nossa tabelinha trigonométrica. Aqui o nosso seno, nosso cosseno, nossos arcos mais importantes, que são 30, 45 e 60 graus. Nós temos meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, eu inverto aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Então, nosso cosseno de 60 menos meio,
podemos esquecer desse sinalzinho aqui, dividido então pelo nosso seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Apago aqui também os nossos comentários. Regra de frações, eu repito a primeira fração, menos meio, multiplico pelo inverso da segunda fração, eu já posso simplificar aqui, eu fico com menos 1 sobre raiz de 3, racionalizo, ou seja, eu multiplico por raiz de 3 em cima vai ficar menos raiz de 3 e embaixo vai ficar 3. Então, aqui a resposta da nossa letra A, resposta da nossa letra B. Então, letra C. Eu tenho então a minha cotangente somente de π, tudo bem? Quando você estiver vendo lá no nosso PDF, né? Já vai estar corrigido, tá bom? Vou corrigir assim que terminar essa aula. Então, a nossa cotangente de π também se trata do nosso cosseno de π dividido pelo nosso seno de π. O nosso cosseno de π ele atinge o valor menor possível, né? Então se trata de menos 1. Contudo, todavia, o nosso seno de π ele é zero. Então, portanto, essa conta aqui ela não existe. Portanto, a nossa letra C ela não existe, tá bom? Esse valor para o nosso cosseno. Prosseguindo ainda na nossa letra D, nós temos então a nossa secante de 3π sobre 2. E aí a nossa secante, né, eu chamo a atenção, né, que parece seno, mas na verdade é cosseno. Então é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de 3π sobre 2. A gente já calculou o nosso cosseno de 3π sobre 2, a gente chegou à conclusão de que ele vale zero, portanto também essa conta aqui também não existe também a nossa letra. A nossa letra E é a nossa secante de 2π sobre 3. Parece seno, mas na verdade é cosseno. Então é um cosseno de 2π sobre 3. E a gente já fez a conta aqui, ó, do nosso cosseno de 2π sobre 3. Está vendo aqui? Marca aqui com laser, né? Nosso cosseno está aqui, ó, 2π sobre 3. É a mesma coisa que o cosseno de 120. É a mesma coisa que o menos cosseno de 60. Portanto, ele vale menos meio. Então, eu tenho, na verdade, 1 dividido por menos meio. Regra de fração, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Simplifico, né? 1 não é nem necessário, mas apenas com uma força de hábito. Então, chego à conclusão de que minha secante vale 2π sobre. A nossa letra F, nós temos a nossa secante só de π, tá bom? Desconsidera. Então, na verdade, se trata sobre 1 sobre o cosseno de π. O cosseno de π vale menos 1, então eu tenho, na verdade, 1 sobre menos 1. Então, eu tenho a minha resposta da minha letra F como menos 1. Bem, eu vou estar abrindo aqui uma nova página. Lá aqui. Vamos então continuar na nossa aqui, a tela em branco, a nossa letra G, que se trata então da cossecante de 3π sobre 2. Agora nós estamos trabalhando com cossecante, parece cosseno, mas na verdade é seno, então é 1 sobre seno de 3π sobre 2. E quando o meu seno de 3π sobre 2, ele atinge o valor mínimo dele, né, que é aquele de 270 graus, então ele fica 1 sobre menos 1, que vale também menos 1 G. A minha letra H, a minha cossecante de 2π sobre 3. Eu também já fiz essa conta, né, que é a mesma coisa que 1 sobre seno de 2π sobre 3. Que é a mesma coisa, se você voltar lá atrás, que é a mesma coisa que o meu seno de 60 graus. E a gente sabe que o nosso seno de 60 graus é 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Regra de frações, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vai ter que precisar racionalizar, né?
multiplico por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo e encontro, então, 2 raiz de 3 dividido por. E por fim, por último, a nossa letra I. Peço perdão aqui. Se trata da cossecante, né, de π, que é a mesma parece cosseno, mas na verdade é seno, e é o nosso seno de π. Só que o nosso seno de π, ele vale zero, então, ou seja, essa daqui também não existe. Tudo bem? Então, fizemos aqui, né, 9, né, exercícios. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e até a próxima aula.